Muito bem, já estamos de volta. Segundo bloco do Estilo de Vida, direto aqui do centro de Manaus. Para você que ligou a TV agora, você está assistindo o programa mais saudável da região norte. O programa que leva a você diariamente dicas, informações, orientações do que você pode fazer para melhorar a qualidade da sua qualidade de vida, para que você seja sempre uma pessoa mais saudável. E hoje eu estou aqui na companhia do otorrinolaringologista João Bosco Botelho. Ele que está explicando para a gente sobre uma determinada infecção no ouvido, não é, doutor? Já chegaram várias perguntinhas aqui dos nossos telespectadores, todo mundo participando do Estilo de Vida hoje. Primeira pergunta vem lá do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O Rafael Costa quer saber se água no ouvido pode ocasionar a otite. Sim, pode sim. Vamos imaginar que a pessoa tem um pouco de cera no ouvido que foi mexida com cotonete. A água entra e fica retida. Pode sim. Pode determinar, porque essa água ela infecta e pode dar otite externa, né? Aquela otite que fica no conduto auditivo. Qual é a melhor maneira de resolver isso? É super simples. Não colocar álcool, não colocar o óleo de... Tem gente que coloca álcool nos ouvidos? Álcool é comum, não é uma coisa incomum. Pinga o álcool dentro do conduto, o álcool queima o conduto. Aí vai ficar a otite mais a queimadura do álcool. Então não deve fazer. Pegar um guardanapo poroso, um guardanapo de mão bem fino, enrola, faz uma pontinha, coloca dentro do ouvido, ele chupa a água, ele absorve a água. É super simples. Pega o guardanapo, esses guardanapos que nós usamos, dobra, faz uma pontinha, ele aspira a água, ele chupa a água. Ele absorve a água, não precisa cutucar com cotonete. Então lembrar, sempre quando olhar para o cotonete, lembrar do cotovelo. Quando olhar no supermercado, tiver a tentação de comprar o cotonete, comprar um chocolate, um iogurte, que o dinheiro é melhor aproveitado. Obrigada, Rafael, pela sua participação. Temos outra pergunta, que é essa do centro de Manaus, aqui de pertinho da gente mesmo. A Camila Souza quer saber se o bebê já pode nascer com otite. Pode sim. Em algumas circunstâncias pode sim. Principalmente a otite média. É possível sim. Em determinadas circunstâncias, por uma má formação da orelha média, que seria isso. Ó, você me ajuda? Segura aqui. Claro. Ó, aqui nós temos então a orelha externa, a orelha média. Isso aqui é uma trompa chamada trompa de Eustáquio, que liga a orelha média ao nariz. Vamos falar um termo assim bem simples. A orelha média ao nariz. Na obstrução por alguma má formação do nariz, não há aeração. Acumula a secreção aqui, ela pode sim, em algumas circunstâncias, nascer já com a otite média. Outras vezes, não é que nasça com a otite externa, mas alguns cuidados um pouco menos cuidadosos na maternidade, há o trauma da orelha e pode ocasionar a otite externa. Então, mamães de plantão, vamos ficar atentas, Isso. não é? É isso aí. Obrigada, Camila, pela sua participação. Agora temos uma outra perguntinha também. Vem lá do bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, da Marta Campos. A Marta quer saber, doutor João Bosco, qual é a temperatura ideal do ar-condicionado? Legal a pergunta, muito bom. Veja, nós estamos no trópico, né? Manaus é trópico úmido. O calor faz parte da construção geotérmica do local. As pessoas querem viver em Manaus como se fosse na Suíça. A nossa temperatura é essa. Então elas compram um ar refrigerado, uma casa sem ventilação, com poucas janelas, janelas pequenas, aqui chama laje, não tem aeração de teto, colocam um ar refrigerado com 15 graus. Aí compram 2 cobertores, se embrulham nos cobertores, gastam uma fortuna de luz, a nossa luz é caríssima, ficam num quarto durante 7, 8 horas, 15 graus. Abre a porta do quarto a 40. E se a pessoa é um pouco mais gordinha, aqui no Amazonas chama forte. Você está forte. Forte, né? cheia. Forte, cheinha. Na realidade, estão com uma capa de gordura muito espessa.
e ela vai precisar de um ar refrigerado mais intenso. Mas a neném, a filha que está lá, não tem essa capa de gordura e não precisa de 15 graus. Então, o que é bom para o papai e para a mamãe, não é bom para o nenê que dorme no quarto do papai e da mamãe. Então, ideal é 25, 26 graus, que não deixa o mosquito incomodar e mantém o quarto arejado e não precisa se cobrir com mantas, nem com edredom. Existe alguma relação, doutor, entre esse ar-condicionado com temperatura muito baixa e a otite? Sim, pela obstrução nasal. Então, lembra que nós falamos da casa, uma casa de teto baixo, são lajes de cimento com ferro, que não há aeração, janelas pequenas, na maior parte das vezes tem mofo na parede, os banheiros e os quartos ficam úmidos, a criança tem um processo alérgico, obstrução nasal repetida, aí vem a otite média. Ok, Marta, obrigada pela sua participação. Agora tem uma pergunta da Cleo Lima, do bairro Parque 10. Ela quer saber se é verdade que se botarmos um recipiente com água no quarto, isso proporciona umidade, evitando otite. Não, isso é... Tem gente que coloca toalha molhada. Não. Assim, a melhor solução, vamos lá, por partes. Acordou, 6 horas da manhã, abra a casa toda. Como eu faço, nós fazemos, eu já sou avô, tenho 5 nenéns, 5 netos lindíssimos. Quando eles dormem na minha casa, todo final de semana, 6 horas, desliga o aparelho de ar refrigerado, abre todas as janelas, abre tudo, para que o vento varra a casa. Então, veja bem, quais são os cuidados? Os cuidados são esses: manter a aeração da casa, ver vazamentos do teto que podem estar dando infiltração, umidades que estão vindo do solo, subindo nas paredes, evitar o mofo, abrir os armários, manter a casa arejada, colocar o ar refrigerado entre 25 e 26 graus, evitar perfumes muito fortes nas crianças, né? O perfume muito forte é bom para a mamãe e para a madrinha, para a titia cheirar a criança, mas para a criança não, porque irrita o nariz. Então tem crianças que chegam no nosso ambulatório, no SUS, lá no Adriano Jorge, a criança com perfume muito forte e a criança corizando, com coriza permanente. Então tem que saber se a criança é alérgica, se não é alérgica. Então esses fatores é que contribuem para que não ocorra as otites nas crianças. Não é a toalha e não é a bacia cheia de água. Lembrando que existem 4 tipos de otite, é isso? Externa, média, média serosa e média crônica. Existem muitos tipos, né? Muitos tipos. São nomes que descrevem certas condições da orelha externa e da orelha média. Na orelha média, quando secreta uma serosidade, chama otite serosa, quando há perfuração do tímpano com infecção, pode estar ocorrendo secreção purulenta. Então, são várias condições. A melhor solução é levar a criança ao ambulatório do SUS, do sistema, seja na Sensa, seja na Suzan. Eu repito, o Hospital Adriano Jorge, nós temos 2 vagas de residência médica por ano. No momento, temos 6 residentes e 8 médicos. Temos ambulatório de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Dicas de prevenção, doutor, para a gente finalizar: não usar o cotonete, deixar o ar-condicionado numa temperatura um pouquinho mais alta. Sim. Não mexer no ouvido das crianças. Acabou o banho, com uma fraldinha ou com uma toalha não muito espessa, úmida, colocar o dedinho e limpar só por fora mesmo. Não usar cotonete, grampo, palito, penas, qualquer coisa para introduzir no ouvido. 2, manter as crianças hidratadas. Lembrar que as crianças que passam muito tempo no ar refrigerado, elas perdem a noção da água, da necessidade da água. Elas passam tanto tempo numa temperatura baixa que o corpo esquece de pedir água. Então, oferecer água às crianças. Não é refrigerante, Guaraná, Coca-Cola, Fanta, é água. Fazer com que as crianças aprendam a pedir água e os pais estimularem que as crianças bebam água. Agora, veja bem, não é a água estupidamente gelada. Água friazinha,
Novamente eu repito, o que é bom para o adulto, o quarto a 15 graus, 16 graus, e a água cheia de gelo, que os adultos fazem isso, evitar fazer isso com as crianças. Eu conversei com o otorrinolaringologista João Bosco Botelho. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Seja bem-vindo sempre. Volte sempre que quiser aqui no Estilo de Vida. As portas estão abertas. E até a próxima. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela gentileza. Estilo de Vida volta daqui a pouco mostrando para você por que a dança de salão pode ser uma ótima atividade física para todas as faixas etárias. Até já.